Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Deus quer nos salvar, mas nós temos que abrir o nosso coração para ouvir a sua palavra. Vamos ouvir a palavra de Deus. Eu vou transmitir aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, a liturgia de 8 de novembro de 2022, terça-feira, 32ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Chegue até vós a minha súplica, inclinai vosso ouvido à minha prece. Salmo 87, versículo 3. Oração do dia. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo o obstáculo, para que inteiramente disponíveis nos dediquemos ao vosso serviço, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Vamos à primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículos do 1º ao 8º e do 11 ao 14. Caríssimo, o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres idosas observem uma conduta santa, não sejam caluniadoras nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para com os maridos, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem moderados e mostra-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra sã e irreversível, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o Salmo 37. Versículos do 3º ao 4º, 18, 23, 27, 29, refrão 39a. A salvação de quem é justo vem de Deus. Repitamos. A salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. A salvação de quem é justo vem de Deus. O Senhor cuida da vida dos honestos, e sua herança permanece eternamente. É o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminhar dos que lhe agradam. A salvação de quem é justo vem de Deus. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua moradia para sempre. Mas os justos herdarão a nova terra e nela habitarão eternamente. A salvação de quem é justo vem de Deus. Repitamos. A salvação de quem é justo vem de Deus. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho com um trecho de João 14, versículo 23. Aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará e a ele nós viremos. E meu Pai o amará e a ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 17, versículos do 7º ao 10º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o médico Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois disso poderás comer e beber. Será que vai agradecer o empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à primeira reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. É uma reflexão menor, depois teremos a de Antônio Carlos Santini. Jesus convida seus discípulos a entregar-se inteiramente à missão, sem buscar regalias incompatíveis com a urgência da implantação do reino de Deus. Ele é o modelo do servo fiel. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos capítulo 10, versículo 45. Generoso e gratuito deve ser o serviço que prestamos ao reino de Jesus. São Paulo dizia aos líderes religiosos de Éfeso: eu servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações. Nunca deixei de ensinar o que pudesse ser útil para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 19 a 20. A recompensa virá, pois Deus está atento ao menor gesto de amor. Mas não é tarefa nossa fazer um relatório de dívidas para o Senhor pagar. Com humildade e alegria façamos o que nos compete, segundo os dons de Deus que recebemos. Então esta é a reflexão desse livro. E eu quero ver uma também aqui, da Bíblia Sagrada, edição pastoral. Vamos ver se tem aqui uma reflexão mais apurada, porque ali ele nem falou nada, né? A pessoa que fez essa reflexão não falou nada sobre o texto. Realmente fica meio vazio para nós. Mas vamos lá. Lucas 17, versículos do 7º ao 10º. Olha, Lucas reúne aqui sentenças de Jesus sobre o escândalo, a correção fraterna, o perdão, o poder da fé, a necessidade de estar desinteressadamente no serviço de Deus. São atitudes fundamentais para a vida do discípulo de Jesus. Também muito vago. Vamos ver agora o Antônio Carlos Santini, que ele faz um aprofundamento maior. O que devíamos fazer? Lucas 17, versículo do 7º ao 10º. É o título da liturgia comentada do Santini. O e-mail dele é santini@novalianca.com.br. De onde virá o nosso velho vício de cobrar prêmios e comendas em razão de algum bem que realizamos? Por que o verme do orgulho e da soberba não deixa de bichar os frutos de nossas ações? No fundo, é como se o bem que fizemos resultasse exclusivamente de nosso esforço pessoal e não da silenciosa ação da graça de Deus em nosso coração. Cedendo a esse movimento íntimo que pede retribuição e aplauso, ignoramos que em nossa vida tudo é graça, tudo é dom. Se algum bem chegamos a edificar, só o fizemos porque o amor de Deus agiu em nós. Um santo afirmava: se eu pequei,
Deus me perdoou. Se não pequei, Deus me sustentou. Ele sabia muito bem que boa coisa não brotará no terreno de nosso coração se Deus nos entregar a nós mesmos as nossas más inclinações. Nesta sociedade em que as pessoas são avaliadas não por serem filhos de Deus, mas pela sua utilidade, e logo serão descartadas quando sua capacidade mostrar-se reduzida ou seriamente limitada, até os que servem a Deus podem cair no mesmo engano, sentir-se importante, louvável, indispensável. Este sentimento está na raiz de muitos desvios de conduta. Continuando a reflexão de Santini, mesmo entre o pessoal da igreja, o dragão da heresia pelagiana voltou a soprar seu enxofre. Na concepção desses hereges, o homem seria capaz de fazer o bem e chegar à salvação apenas contando com o próprio esforço e boa vontade, isto é, sem a graça de Deus. Logo se percebe a mistura de voluntarismo e esforço heróico, derivada de uma ilusão otimista acerca de nossa natureza, que leva a dispensar Deus colocando-nos em seu pedestal. Parece que se esqueceram da advertência de Jesus em João 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. E a verdade é que em tudo dependemos de Deus. Sem a luz do Espírito Santo, nos desviamos da verdade, contando apenas conosco, decaímos em terríveis degradações morais. Daí a importância deste evangelho que deseja acordar-nos para a realidade. Somos servos inúteis. Ainda tentam adoçar a tradução. Somos uns servos quaisquer. Somos uns pobres servidores. Mas é fugir do termo empregado por São Lucas, douroi akreioi, sem utilidade, sem proveito. De fato, corremos o risco, quando cumprimos nossa obrigação e nos sentimos credores de Deus, da pessoa, querer cobrar de Deus. Continuaríamos a fazer o bem se não houvesse uma recompensa em perspectiva? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Ó Deus, tu conheces minha loucura. Salmo 69, versículo 6. Vamos agora ao santo do dia. É importante passar também a história do santo, porque o santo é o exemplo para todos nós que estamos nesta peregrinação aqui na igreja militante, né? Tem a igreja padecente que está no purgatório, tem a igreja triunfante, as almas que estão no céu com Deus, e nós somos a igreja militante. Vamos seguir o exemplo dos santos que estão nos céus, na igreja triunfante. Dia 8 de novembro eu pesquisei no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. Santo do dia 8 de novembro, os 4 santos mártires coroados. A história diz que foram 9 mártires, mas 4 se destacaram fortemente. Estes 4 mártires viveram no 3º século da era cristã, quando havia muita perseguição aos cristãos. Seus nomes eram Severo, Severiano, Carpóforo e Vitorino. Eles eram soldados e prestavam serviço ao imperador. Quando num dia o imperador ordenou aos soldados que oferecessem incenso aos seus deuses pagãos, esses 4 soldados se negaram e proclamaram na frente de todos que acabavam de receber o santo batismo, tornando-se cristãos. Estavam prontos para morrer por Jesus Cristo. Foram mortos impiedosamente. Graças aos santos mártires, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo espalhou-se pelo mundo, chegando até os dias de hoje. Outro santo, São Godofredo. Outro santo do dia 8 de novembro. São Godofredo.
Os pais de Godofredo rezavam muito para que Deus lhes desse um herdeiro, até que em 1066 ele nasceu no castelo da família em Soissons, onde foi batizado com um nome que já apontava a direção que seguiria. Godofredo quer dizer paz de Deus, e foi o que este francês espalhou por onde passou durante toda a vida. Com 5 anos, foi entregue para ser educado pelos monges beneditinos, e do convívio com a religiosidade nunca mais se afastou. Quando a educação se completou, foi para o convento de São Quintino e ordenou-se sacerdote aos 25 anos de idade. A sua integridade de caráter, profundidade nos conhecimentos dos assuntos da fé, bem como a visão social que demonstrava, logo chamaram a atenção dos superiores. Tanto que foi nomeado abade do convento de Nogent, com delicada missão de restabelecer as regras disciplinares dos monges, muito afastados do ideal da vida cristã. Olha, em poucos anos a comunidade mudou completamente, tornando-se um centro que atraía religiosos de outras localidades que ali passaram a buscar orientação e conselhos de Godofredo. Quando os monges de um convento famoso, rico e poderoso o convidaram para ser o abade, ele recusou. O que desejava era viver no seguimento de Cristo, dedicando-se à caridade e trabalhando no amparo e proteção aos pobres e doentes, e não o poder ou a ostentação. Era comum ver os mendigos e leprosos participando de sua mesa, pois acolhia todos os necessitados com abrigo e esmolas fartas. Suas virtudes levaram o povo e o clero a eleger Godofredo bispo de Amiens. Mas ele só aceitou a diocese depois de receber ordem escrita do próprio Papa. Outra missão difícil para Godofredo. Lá, os ricos e poderosos preferiam a vida de muitos vícios, prazeres e luxos, sem nenhuma virtude e ligação com os ensinamentos cristãos. Começou empregando toda a força e eloquência de sua pregação contra esses abusos, denunciando-os no próprio púlpito, o que quase lhe causou a morte num atentado encomendado. Colocaram veneno em seu vinho, mas o plano foi descoberto antes. Considerando-se inapto, renunciou ao cargo e retirou-se para um local ermo. Só que nem os superiores nem o povo aceitaram a demissão e Godofredo foi reconduzido ao cargo. Mas foi por pouco tempo. Durante uma peregrinação à igreja de São Crispim e São Crispinian, situada em Soissons, sua cidade natal, ele adoeceu. Morreu no dia 8 de novembro de 1115, no convento dedicado aos 2 santos padroeiros dos sapateiros, onde foi enterrado. São Godofredo e os 4 santos mártires coroados, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. É do aramaico, dialeto de Jesus. Para o português significa vinde Senhor Jesus, vem Senhor. Estamos clamando pela volta de Deus, a volta de Jesus Cristo para o juízo final. Quando Jesus voltar, acabará esse tempo como conhecemos, esse espaço. Será a parousia, julgamento de toda a humanidade, algo transcendental, sobrenatural, não há como nós imaginarmos. Como diz São Paulo, é inefável. Mas o sofrimento de agora nem se compara à glória futura que será revelada em nós. Pelo menos nós temos essa esperança de ir para o novo Éden, para o céu, para junto de Deus para sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e também as omissões.
Senhor Jesus, eu quero a vida eterna. Shalom.